Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu peço desculpas pelo atraso técnico aí de quase 6 minutos, são 6 minutos praticamente. Hoje nós estamos então aqui com o nosso estudo. Nós estamos aí tendo esse momento aí ao vivo e também estará disponível aí no nosso grupo depois. Hoje nós estaremos estudando mais um assunto, lembrando que nós já estamos praticamente encerrando, né, as nossas considerações, os nossos estudos, tá? E aí, após o encerramento, nós podemos aí agendar um momento para nós conversarmos mais, tirarmos dúvidas, seria um momento muito bom aí que nós poderíamos fazer. Nós estamos então começando mais um assunto aqui. Eu vou estar puxando aqui para mostrar aí na tela para vocês. Nós estamos no nosso estudo número 26 de 28. Nós estamos então finalizando mesmo, né? E está finalizando, mas ainda podemos continuar crescendo juntos aí, tá? Então, como foi dito na semana passada, hoje nós estaremos então falando a respeito de morte e ressurreição, tá? O assunto é esse, mas não se preocupem em relação ao assunto, não é como um filme de terror, entendeu? É bem diferente, né? Você já pode estar vendo aí na tela, tá? Morte e ressurreição segundo o ensinamento bíblico. Existem muitas ideias aí que circulam ao redor do mundo em relação a esse assunto, tá? Grande maioria delas, mesmo no mundo cristão, elas não estão baseadas na Bíblia. Por quê? Porque são ideias que às vezes são totalmente divorciadas da Bíblia e outras ideias aparentemente são bíblicas, mas na verdade não são. É apenas uma ideia que nasceu na cabeça de alguém e que daí essa pessoa pode ter ido direto à Bíblia só para buscar um texto ali, uma passagem que possa aí apoiar a sua maneira de pensar. E quando a gente tem uma ideia e vai à Bíblia para buscar apoio nela, aí nós não estamos sendo bíblicos, né? Nós estamos sendo bíblicos, então, de que maneira? A partir do momento que acontece o contrário, que é a Bíblia que me influencia, com o pensamento que está gravado em suas palavras. Então, diante da Bíblia, se eu quiser realmente ser uma pessoa bíblica de fato, eu devo ser passivo diante dela. Então a Bíblia deve causar impressões em mim. A Bíblia precisa me influenciar. Então, muitas pessoas têm falhado em compreender a palavra de Deus corretamente, justamente por isso. Porque têm ideias preconceituosas, ou seja, tiveram ideias lá antes e tal, antes de conhecer a posição, o significado que a Bíblia dá para determinada coisa, e depois vai à Bíblia em busca de apoio para uma ideia que ela teve. Então isso não é palavra de Deus, isso aí é uma palavra gerada aí na cabeça de seres humanos, tá? Então vamos começar aqui o nosso estudo dessa tarde. Eu gostaria de pedir a sua licença e também convidar você para que nós tenhamos então um momento de oração. Nosso grande Deus e eterno Pai, muito obrigado porque nós podemos estudar a Tua palavra, porque ela pode ser aprendida, ensinada,
e também porque o Senhor se revela a nós através dela. Queira, por favor, Senhor, continuar nos abençoando, dirigindo, guiando nossas vidas, e que nós possamos ter uma compreensão clara e realmente bíblica deste assunto. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos procurar estudar aqui, nesses próximos 20 a 30 minutos, o significado bíblico de morte e de ressurreição. Imortalidade. Tá? Nós precisamos ter uma certa definição do que significa imortalidade. Então veja, imortalidade é o estado ou qualidade daquilo que não está sujeito à morte. Os tradutores das Escrituras, então, utilizam essa palavra para traduzir aí os termos gregos como atanásia, tá? Que é a ausência de morte, e a aftársia, que é incorruptibilidade. Então, atanásia e aftársia. Então, entenda que atanásia, ela é necessariamente o contrário de eutanásia. Enquanto uma induz à morte, a outra é o oposto disso, tá? A ausência de morte. Então, a não possibilidade de morrer. Tá? Então, imortalidade é o estado ou qualidade daquilo que não está sujeito à morte. Em relação à imortalidade, nós temos aí dois conceitos na Bíblia em relação a não estar sujeito à morte. Em primeiro lugar, nós temos o contexto ligado a Deus. Deus não está sujeito à morte, mas a diferença do outro conceito é bem interessante. Então nós temos dois contextos relacionados a não estar sujeito à morte, que é a imortalidade de Deus e a imortalidade do ser humano, por ocasião aí de duas situações: Adão e Eva, quando foram criados por Deus, e os remidos, quando estiverem com Cristo no céu por toda a eternidade. A diferença é bem simples. Os remidos, quando estiverem no céu, por exemplo, eles continuarão sendo dependentes de Deus com respeito à sua vida, da mesma forma como sempre foi aqui. Os anjos dependem de Deus quanto à sua vida, ok? Eles possuem vida eterna, mas essa vida eterna, ela não faz parte da natureza deles, ok? Ou seja, eu estou querendo dizer que criaturas, qualquer criatura, não é capaz de viver por sua própria conta, tá? Gerar vida. Somente Deus pode gerar uma nova vida, ok? Então, Deus não está sujeito à morte, porque Ele é a própria vida, tá? E os remidos, eles não estarão sujeitos à morte, porque sempre estarão dependendo de Deus quanto a isso. Então, a nossa imortalidade como salvos, como remidos por Deus, é condicional. É condicional ao quê? A Deus. Nós sempre, eternamente, dependeremos de Deus. A imortalidade de Deus é incondicional. As Escrituras também revelam que somente Deus é imortal. Esse é outro aspecto que a gente precisa entender. Em 1 Timóteo 1, verso 17, também se encontra isso. Então, esse texto aqui ele vai ampliar a nossa noção. Então, em 1 Timóteo 1, verso 17, diz que apenas Deus, o único que possui a imortalidade. Aí você pode perguntar, mas os remidos não vão possuir a imortalidade também? Sim, mas a diferença é que os remidos eles vão possuir porque
receberam de Deus como uma dádiva, mas Deus possui por natureza, não porque alguém deu a ele, né? Então Deus é imortal por natureza, enquanto nós seremos imortais porque Deus irá conceder essa dádiva, né, como resultado final da salvação, né? Como é que começa a salvação mesmo? Nós compreendemos a nossa situação de pecaminosidade, Deus nos dá o arrependimento, tá? Que é aquela tristeza pelo pecado, nós confessamos o pecado, Deus nos dá o perdão e nos justifica instantaneamente. Depois nós já iniciamos um processo que dura a vida toda, chamado de santificação. E nesse dia, e durante todos os dias, enquanto vivemos ou até Jesus voltar, nós sempre vamos sendo santificados e também justificados. E aí, quando Jesus voltar de fato, acontece a glorificação, né? Quando também acontece a dádiva da imortalidade. Então, quando que Deus vai conceder a imortalidade àqueles que são salvos? Por ocasião de sua segunda vinda. Então, isso é chamado de glorificação. Os termos usualmente traduzidos como alma e espírito, eles aparecem mais de 1.600 vezes na Bíblia. Mas em nenhum caso ou contexto eles estão associados a imortal ou imortalidade. Geralmente são sentimentos, são as emoções, é a mente do ser humano, o seu coração. Então, alma e espírito nunca está associada ao termo de imortal ou imortalidade na Bíblia. Inclusive, se você for ler no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, você vai ler que a alma que pecar, essa morrerá. E isso ainda vai depender da sua tradução, porque às vezes pode ser uma mais recente, ao invés de alma pode aparecer pessoa, ou aquele que pecar, esse morrerá, alguma coisa assim. Então, alma em Ezequiel capítulo 4, verso 18, 18, verso 4, a alma está no sentido de um ser integral, de uma pessoa que possui emoções, que tem um corpo físico, a mentalidade, sentimentos e tudo mais. Então é um ser holístico ou integral. Mas é necessário que fique bem esclarecido que em nenhum caso desse existe o termo imortal ou imortalidade. Então, como nós vimos no início, Deus concedeu liberdade de decisão, capacidade de escolher Adão e Eva, né? E essa existência deles, né, estava planejada para acontecer nos termos da imortalidade condicional, ou seja, estaria associada ao livre-arbítrio deles. Então, essa existência contínua, ela deveria depender de uma contínua obediência através do poder de Deus. Então, perceba que eles não possuíam tentações ou inclinações para o mal, como nós temos hoje. Então, eles tinham poder moral para decidirem ser fiéis a Deus, sem uma necessidade de redenção, porque ainda existia a perfeição. Então, eles deveriam continuar decidindo obedecer a Deus. Então, a sua imortalidade estava condicionada a isso, ou seja, essa era a condição para que eles continuassem sendo imortais. E não tinha prazo de tempo, isso é outro aspecto que precisa ficar bem claro. O que teria acontecido se eles tivessem passado no teste? Eles teriam continuado imortais por toda a eternidade. Ok?
mesmo sendo condicional. Afinal de contas, como eu disse antes, a imortalidade dos anjos também é condicional, porque eles não são imortais por conta própria, por si mesmos. Eles também dependem de Deus. Deus também testa as pessoas, mas o objetivo dele ao testar as pessoas é engrandecer o caráter. Como assim engrandecer o caráter? É contribuir para o desenvolvimento e construção do caráter. Eu falo isso de acordo com o nosso contexto. Por que Deus permite provações em nossa vida hoje? Porque Ele deseja enobrecer, engrandecer o caráter da humanidade, de toda pessoa que se entrega a Ele. Entretanto, eles escolheram, tá, transgredir a ordem divina. Ah, mas a serpente os influenciou, Satanás estava por trás dela e os influenciou, de fato os influenciou, mas a decisão não era da serpente. Eles não, como disse, eles não tinham uma natureza pecaminosa. Então eles poderiam sim ter resistido à tentação, caso quisessem. Então, escolheram transgredir, né? Assim como hoje também acontece da mesma maneira. A diferença é que nós temos hoje uma natureza pecaminosa. Então, essa própria natureza pecaminosa que nós temos, ela também acaba, de certa forma, auxiliando, contribuindo para que isso aconteça. Então, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é realmente a morte. Pode ser que ela não tenha acontecido no mesmo dia, no mesmo momento, por causa da misericórdia de Deus. Importante esclarecer isso. Deus disse que eles morreriam, mas isso não aconteceu de fato por quê? Por causa da misericórdia de Deus manifestada no plano da redenção. Então, em Romanos 6:23, nós temos essa verdade aí. A imortalidade prometida com base na obediência havia sido perdida. Por quê? Por causa do pecado. Então, esse é um ponto muito importante. E embora as pessoas nasçam mortais, em Romanos 6, verso 23 mesmo, nós temos um estímulo, uma motivação para que nós persigamos a imortalidade. Sabe, existem muitas pessoas que buscam a imortalidade de muitas maneiras, né? Inclusive, existem até filmes de ficção científica de pessoas que estavam em busca da imortalidade através da criogenia. Ou seja, congelam seus corpos em nitrogênio líquido, em condições científicas bem apuradas, com teste de laboratório e tudo, e permanecem em estado de, como se estivessem em animação suspensa, né? Mas como se estivessem em coma, induzido, só que não nas mesmas condições. E a criogenia, ela não está aprovada, né, para funcionamento, digamos, para que existam clínicas de criogenia. Não está aprovada, mas é um bom exemplo da busca do ser humano pela imortalidade. Entretanto, na palavra de Deus nós temos uma oferta de imortalidade que basta apenas uma decisão. Mesmo que a criogenia seja aprovada um dia, ela vai ter um custo. Mas a imortalidade que Jesus Cristo oferece, ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço na cruz e continua fazendo isso no santuário celestial. E além disso, vai continuar pagando por esse preço por toda a eternidade. Porque ele sempre terá
e sempre estará em seu corpo humano, com as marcas da cruz nele, e também da lança do soldado. Então, Jesus fez isso para que ele pudesse nos oferecer a vida eterna novamente, que era direito nosso de criação, mas que acabou sendo perdida por causa do pecado. Em Romanos 6:23, nós temos esse estímulo. João também destaca que nós recebemos o dom da vida eterna quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Mas isso não significa que quando aceitamos a Jesus, o nosso corpo já é imediatamente transformado. Então eu vou fazer o teste aqui. Eu acabei de aceitar Jesus como Salvador pessoal. Agora eu vou fazer um teste para ver se eu me tornei imortal. É claro que não, né? Como nós vimos, a salvação acontece em fases distintas, mas que estão todas relacionadas, né, entre elas. Então, quando aceitamos a Jesus, nós já não nos tornamos imortais. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós temos as promessas da vida eterna, ou seja, a própria ressurreição de Jesus, ela funciona como uma garantia, certo? As promessas de Deus na Bíblia são a garantia de que receberemos a vida eterna, e a própria ressurreição de Jesus Cristo é a garantia principal. Então, se você puder, veja lá em 1 Coríntios capítulo 15. Tá? O apóstolo Paulo lá, ele utiliza uma retórica bem interessante. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação, e vocês todos estão mortos em seus pecados. Então, se Jesus Cristo então ressuscitou, então nós podemos manter viva a nossa esperança de vida eterna, que é o que realmente vai acontecer. Nós receberemos então o dom da vida eterna quando Jesus Cristo retornar. É nesse momento que vai se concretizar. Até lá, nós temos então essas garantias, as promessas, como estão na palavra de Deus, e também a ressurreição do próprio Jesus Cristo. Nós precisamos entender que, do ponto de vista ilustrativo, a morte é um sono. Ela não é necessariamente uma aniquilação completa. Por quê? Porque Deus tem poder para ressuscitar. Então existe um ser pessoal, tá? Existe uma divindade no universo que tem o poder para ressuscitar. Afinal, é o mesmo poder que que usou para criar, né? Não, por ocasião da criação do ser humano, das outras criaturas vivas, é o mesmo poder que é utilizado para ressuscitar. Então, a morte não é uma aniquilação completa, justamente porque Deus tem poder para tirar as pessoas desse sono. Então, nesse sentido, é um estado temporário de inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. Então, a Bíblia identifica esse estado intermediário como um sono. Então, nós, pela palavra de Deus, nós não cremos em um estado intermediário dos mortos, em que eles permanecem sem o corpo, tá? Aguardando a ressurreição do corpo. Nós não cremos nisso, porque a Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia identifica um estado intermediário como sendo a própria morte. Enquanto a pessoa está sepultada, enquanto Cristo não volta para levar os seus, então a morte ela é comparada ao sono. Ou seja, a pessoa está morta apenas por algum tempo. Afinal de contas, quando o sono está acontecendo, né, quando nós estamos dormindo,
Nós dormimos não é para sempre, é por apenas algumas horas. E depois de horas, nós fazemos o quê? Acordamos. O corpo já está descansado, restaurado. Então, nesse sentido, pelo fato de existir a esperança da ressurreição por Jesus, a morte é identificada na Bíblia como um estado de intermediário do sono, como se a pessoa estivesse dormindo. Então, por que a Bíblia caracteriza a morte como um sono? Eclesiastes 9, verso 5, nós lemos que aqueles que dormem estão inconscientes. Eles não sabem de coisa alguma, não têm mais sabedoria nem trabalhos. Então, em Salmo 146, verso 4, os pensamentos conscientes cessam. Quando nós estamos dormindo, nós estamos podendo até sonhar, mas nós não temos pensamentos conscientes. Nós não temos uma noção clara do que acontece à nossa volta, né? Então, é isso que acontece enquanto nós dormimos. E em Eclesiastes 9, verso 10, ilustra de forma bastante poética que o sono põe fim a todas as atividades do dia. Da mesma forma, então, como está em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, quando nós vamos dormir, então toda a atividade cessa, todo pensamento cessa. Aí acontece só aquela clássica mistura entre as nossas memórias e a nossa imaginação ou criatividade, que geralmente se dá nome de sonhos, né? Então, os nossos sonhos são aí uma mistura da imaginação ou da criatividade com as nossas memórias do dia a dia. Então, o sono nos diferencia, nos separa daqueles que estão despertos e de suas atividades. Então, o sono normal, ele inativa as emoções. Tá? Isso acontece de fato. Que emoção que você pode sentir enquanto você está dormindo? Tá? Então, da mesma maneira, quem está morto, ilustrativamente é representado por isso. Durante o sono, as pessoas não louvam a Deus. Ah, mas eu sonhei que eu estava cantando, que eu estava participando de um lindo momento de adoração. Ok? No sonho você teve isso. Mas o sonho, ele retrata aquilo que está no subconsciente. Ou seja, você não sabe que está fazendo aquilo. Entendeu? Você não sabe. Você está sonhando, mas você não é o agente ativo desse sonho. Não é mesmo? Tanto é que às vezes você esquece muita coisa do que sonhou. Então, no sonho, nós não temos necessariamente um controle dos acontecimentos. E, ao mesmo tempo, segundo João 5, versos 28 e 29, o sono pressupõe posterior despertar. Okay? Então, foi exatamente o que aconteceu com Lázaro. Você pode ver em João capítulo 11, quando Jesus diz que Lázaro está dormindo e eu vou para despertá-lo. Então, Jesus não estava dizendo que Lázaro estava dormindo mesmo. Lázaro estava morto. E ele teve que deixar isso claro porque, por causa da mistura de sentimentos de incredulidade, de tristeza que reinavam naquele lugar, Jesus teve que falar claramente, né? Eles não estavam com a disposição necessária para entender. Então, ele teve que dizer: Lázaro está morto, com todas as letras. Mas ele ainda assim deixou claro: eu vim para ressuscitá-lo.
Ilustrativamente, já que a morte é um sono, poderíamos dizer o quê? Eu vim para acordá-lo, ok? Então, a morte é um sono, segundo a Bíblia. Aí a pessoa retorna ao pó, o seu corpo físico. Ele volta para o pó de onde foi constituído. Então, o pó da terra são os elementos terrestres, né? É lógico que, no mais amplo sentido, a gente não é feito só de barro. Até porque a própria ciência, ela já descobriu há muito tempo que o ser humano é constituído não só de pó da terra, mas também de nutrientes, substâncias como ferro, manganês. Então, nós temos muitas substâncias entre nutrientes, minerais no nosso corpo em em pequenas quantidades, né? E aí nós geralmente é, é, temos uma alimentação que precisa ser uma boa alimentação para repor esses nutrientes. Então, por que se nós somos constituídos além de pó, de outros nutrientes, por que a Bíblia não diz isso? Justamente porque esses nutrientes estão aonde? Eles já estão na terra. Essas substâncias, esses minerais já estão presentes na terra. Então, o que faltava? Depois que Deus uniu esses elementos, precisava do fôlego de vida. E o fôlego de vida não é no mesmo sentido do nosso fôlego, o ar que respiramos. É uma energia vital que somente Deus pode dar. Nenhuma criatura outra pode fazer. Então, em Gênesis 2, verso 7, nós temos a união do pó da terra com o fôlego da vida, que é a energia vital de Deus. E com isso surge uma pessoa. Agora vamos compreendendo melhor a natureza da morte. Se a vida é a união do pó da terra com o fôlego de vida, então o que é a morte? É o contrário. Então, nós temos a declaração de Salomão de que o espírito retorna a Deus que o deu. Isso está em Eclesiastes 12, verso 7. Então, o que retorna a Deus? Existem pessoas que, com base em Eclesiastes 12, verso 7, a partir da palavra hebraica ruach, entendem que o que volta para Deus é uma alma, uma entidade que Deus colocou dentro do corpo. Eles entendem que fôlego de vida é uma alma que Deus introduziu dentro do corpo inanimado. E não é isso, né? Que nós vimos agora há pouco mesmo, que Deus não coloca uma entidade dentro de nós e que pode viver separado do corpo, mas sim uma energia vital, um princípio vital que ele compartilhou, que ele distribuiu. Agora, qualquer pessoa que seja realmente honesta admitirá que pelo menos parte dos fenômenos espiritualistas são fraudes. Não são todos reais. Outros, entretanto, não podem ser explicados da mesma maneira. Lógico que existe, obviamente, um poder sobrenatural conectado ao espiritismo. Quando que surgiu o espiritismo? Então, originou-se com a primeira mentira de Satanás a Eva. Você pode ver isso em Gênesis 3, verso 4. Então, as palavras da serpente a Eva foram o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma. Quando Deus diz, se vocês comerem do fruto, vocês morrerão, tá? O diabo por detrás da serpente dizia não, é certo que vocês não morrerão. E mais, né?
É certo que vocês não morrerão. E ainda os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, na atualidade, em religiões de todos os tipos ao redor do mundo, existe uma repetição involuntária desse mesmo erro. Por que involuntária? Porque nós não podemos considerar que muitas pessoas em suas respectivas religiões que ensinam ao Espiritismo estejam fazendo isso de forma voluntária, consciente daquilo que estão fazendo. Muitas vezes é o que aprenderam. Então, ainda não foram devidamente esclarecidas a respeito desse assunto, né? E precisam disso. Então, a Bíblia ensina que os mortos não sabem coisa alguma, já que eles estão na sepultura inconscientes. Ao mesmo tempo, a Bíblia também, em Isaías 8, 19 e 20, ela recomenda fortemente qualquer... a Bíblia ela também proíbe fortemente qualquer tipo de tentativa de comunicação com os mortos ou com o mundo dos espíritos. Existe uma clara motivação para isso. E a motivação é: você não estará conversando, você não estará falando com o seu ente querido falecido, de forma alguma. Tá? Um dos clássicos exemplos disso é quando Samuel, o profeta Samuel, já havia morrido, e quando Saul já estava totalmente distante de Deus, não tinha mais a orientação do Espírito Santo, a influência dele na vida. Então Saul era uma pessoa guiada, influenciada por Satanás. Existiam anjos malignos que estavam ao redor de Saul, né, e que influenciavam constantemente a sua vida. Né? Saul havia aberto as portas do seu coração para a atuação do mal nele. Então a Bíblia ela proíbe que isso seja feito justamente por conta dessa situação. Você não estará conversando com um ente querido falecido. Você estaria conversando com alguém que está muito vivo, né, e que faz parte de uma confederação humana. Então, em Isaías 8, versos 19 e 5, é um dos textos da Bíblia para essa forte recomendação. Além de registrar vários casos de atividades espiritualistas. Então, nós temos os mágicos de Faraó, tá? Quando Moisés estava para libertar o seu povo do Egito. Né? Você lembra quando caíram as pragas no Egito? Então, aí os mágicos de Faraó, os mágicos astrólogos de Nínive e Babilônia, e também entre Israel haviam também feiticeiros e médiums, tá? Por conta das influências das nações ao redor, e todas essas atividades foram condenadas. Por quem? Pelo profeta? Não, por Deus, através dos profetas. E ainda nós precisamos atentar para o livro do Apocalipse, porque haverá um engano final. Então Satanás está a ponto de usar grandes sinais e milagres em seu esforço final para enganar o mundo inteiro. Então existe um engano final específico que está sendo preparado para o mundo inteiro. Agora vamos considerar alguns detalhes em relação à primeira e segunda mortes. Então a segunda morte é a punição final dos pecadores impenitentes, que são aqueles que não estão com o seu nome no livro da vida. E ela acontece, essa segunda morte,
ao final dos 1000 anos no céu. Então nós já estivemos estudando aqui sobre o milênio no céu, tá? Se você quiser, puder, retorne aí na sua playlist e procure ver o estudo sobre o milênio, né? Então a segunda morte acontece após o milênio no céu. E é uma morte definitiva, não há volta, tá? Diferentemente da primeira morte. Então, baseados naquilo que a Bíblia designou como segunda morte, então podemos assumir que a primeira é aquilo que todas as pessoas, exceto aquelas que estiverem vivas quando Cristo estiver voltando, experimentaram como resultado da transgressão de Adão. O que é, do ponto de vista bíblico, a doutrina do pecado original? Existem pessoas que creem que o pecado original é quando Adão pecou e transferiu o pecado dele para toda a sua descendência até os dias atuais. Então, o que aconteceria é que hoje nós praticamos a mesma transgressão de Adão, igualzinho. Na verdade, não é isso que a Bíblia nos ensina. Afinal de contas, por que os pais, os filhos, devem se responsabilizar pelos erros de seus pais, não é verdade? Então, nós temos aí certos textos da Bíblia, que como é o caso aí de algumas situações no Antigo Testamento, que Deus não puniu os filhos de certos transgressores. Por quê? Porque eles não tinham ligação com os pecados dos pais. Então, isso que Adão transferiu à sua descendência, ou o pecado original, seria a natureza pecaminosa. Tá? É isso que nós recebemos de Adão. Então, a ressurreição podemos definir como sendo a restauração da vida. Não importa o estado que a pessoa estava quando morreu. Quando ela for ressuscitada, ela voltará a viver sem sequelas, transformada, sem doenças, sem nada. Não está mais sujeita à morte. Então, ao mesmo tempo que a pessoa é restaurada, o seu ser e a sua personalidade também. Está percebendo uma coisa? Jesus deseja transformar a nossa vida. Mas Ele não vai transformar a minha vontade, os meus desejos, se eu não quiser. Então, quando os salvos são ressuscitados, a sua personalidade também é restaurada, mas não modificada por Deus. Então, qual é a única forma de Deus transformar a minha natureza, a minha personalidade? É eu deixar que Ele faça isso. Porque se eu não quiser, Ele não fará. E se Ele não pode transformar nem a minha personalidade, então como que eu vou estar dizendo com isso exatamente o quê? Senhor, eu não quero que o Senhor mexa com a minha personalidade. Tá? E não há como ir ao céu se essa transformação do caráter não acontece aqui. Como que a transformação do corpo vai acontecer para ir ao céu? Né? Então Deus quer transformar o nosso coração antes de transformar o nosso corpo físico. Então, a ressurreição dos justos mortos para a imortalidade acha-se intimamente associada, como disse ao início, à ressurreição de Cristo, pois é justamente esse ressurreto Jesus que no devido tempo operará a ressurreição dos mortos. Então, se Cristo
não houvesse sido ressuscitado, como você acompanha lá em 1 Coríntios 15, 17. Não haveria sentido em se pregar o Evangelho. Eu morri por todos os pecadores, mas aí não ressuscitei ao terceiro dia. Então, não há como pregar o Evangelho assim. Também, de acordo com o verso 17, não haveria perdão de pecados. Então, a ressurreição de Jesus, ela consolidou o perdão dos pecados também. E também não haveria propósito em se crer em Cristo. O que eu ia crer num ser que disse que ressuscitaria, mas chegou o tempo devido e não ressuscitou? Então, não valeria a pena crer em Cristo. Bem como também, o que aconteceria no verso 12? Não haveria ressurreição geral dos mortos. Então, isso ficou claro para vocês? Então, a ressurreição corporal foi o que aconteceu com Jesus, quando saiu da tumba. Era o mesmo Jesus que veio aqui em carne. Mas qual que era a diferença? Agora, essa carne, ou esse corpo humano que ele assumiu, ele foi glorificado. Entretanto, o fato de o corpo ser glorificado não significa que deixou de ser um corpo real. Era tão real que os outros nem mesmo perceberam qualquer diferença. Era como se não necessariamente tivesse sido glorificado. Então você pode ver isso em Lucas 24, 13 a 27. Né? Da mesma forma nós. Quando o nosso corpo for glorificado, recebemos a vida eterna, tá? Isso não quer dizer que nós vamos deixar de ser pessoas reais. Muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. O impacto da ressurreição de Cristo, ela exerceu um efeito eletrizante sobre os discípulos. Então, transformou o grupo de homens fracos e assustados, decepcionados, em valentes apóstolos, prontos a empreender qualquer coisa em favor de Jesus. E também dá vida. É a ressurreição, é a primeira ressurreição. Então, quem participa dessa ressurreição é chamado de bem-aventurado e santo, de acordo com Apocalipse 20, verso 6. Então, essas pessoas, segundo o verso 14, não experimentarão a segunda morte no lago de fogo ao final dos 1000 anos. Então, a ressurreição da condenação, ela abrange os injustos que ressuscitam na segunda ressurreição geral, que acontece ao final dos 1000 anos. Então, os salvos passarão um tempo no céu, que é de 1000 anos. Em seguida, todos vêm para a terra. E aí, essa ressurreição ocorre para quê? Se eles vão morrer todos definitivamente. É porque eles precisam ouvir o veredito final. E que seja executado todo o juízo final e condenação. Tá? Então, Cristo promete que o vencedor, de forma alguma, sofrerá o dano da segunda morte. Passarão toda a eternidade em companheirismo com Jesus. Então, Cristo venceu. Então, nós podemos vencer por causa do fato de ele ter vencido. Então, nós vencemos porque ele venceu. E não nós vencemos quando
quando imitamos a Ele, quando fazemos qualquer obra. Não é assim que nós vencemos. Nós vencemos porque nós depositamos os nossos pecados sobre Ele. Então, este é o nosso assunto relacionado aí à ressurreição, né, e à morte. Eu espero que tenha contribuído aí para que vocês crescessem, né, e qualquer dúvida estamos aí à disposição. Quero fazer uma oração com você neste momento. Obrigado, Senhor, que o Senhor esteve conosco, nos ajudando a entender a Tua palavra. Por favor, Senhor, nos orienta, continua nos ensinando e, acima de tudo, também, que possamos ter esperança em Tua breve volta, para que nós possamos manter o nosso coração animado para rever os nossos queridos quando o Senhor voltar. Por favor, abençoa cada uma dessas famílias que estão estudando juntamente comigo. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até a semana que vem.